Olá, meu nome é Elisângela. Estamos de volta aqui pela Casa Frei Anselmo para falar mais uma vez sobre o capítulo Religião dos Espíritos. E hoje temos o capítulo 22 para falar, que é Ombreiros do Senhor. Mas antes de falarmos sobre o capítulo, vamos fazer uma prece, né? Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de podermos falar do Evangelho do Senhor. Tá? Então, assim, vamos buscar nos concentrar, vamos imaginar Jesus envolto de uma luz, que essa luz possa nos envolver. Quem puder fechar os olhos, que faça, quem não puder, tá tudo bem. Acalma, busque acalmar os pensamentos, acalmar o coração. E vamos agradecer ao Pai, Mãe, pela oportunidade, agradecer pela vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre, amado, pela oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo o vosso Evangelho. E que possamos ampliar os nossos pensamentos e o nosso coração, para que possamos compreender, entender e vivenciar, Senhor Jesus, os vossos ensinamentos. E que cada vez mais a nossa busca, a nossa procura, o conhecimento, jamais ampliando assim a nossa visão para o mundo, desejando um Pai no mundo melhor e podendo assim nos aproximar de Ti, Pai amado, que nos deste a vida, nos deste a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, né, antes da gente começar, vou fazer um convite para vocês, tá? Para que vocês possam curtir a Casa Frei Anselmo nos canais, né, nas redes sociais. Então, a Casa Frei Anselmo, ela está no YouTube, inclusive você deve estar assistindo pelo YouTube, né, deve ter recebido a notificação. No YouTube está pelo endereço Grupo Assistencial Frei Anselmo, então aproveita que você está assistindo esse vídeo, dá um like, assine o canal, compartilhe esse vídeo, né, e os outros vídeos dos meus colegas também, porque esse livro é numa continuidade, toda semana tem um capítulo novo, tá? Toda semana tem um colega falando sobre esse capítulo, trazendo sempre o Evangelho de Jesus. Então aproveita, dá um like aí no sininho, né, para que assim o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, e assim possa notificar todos os inscritos quando sair um vídeo novo, quando sair uma novidade da Casa Feia. Então, dá um like aí no sininho, curta esse vídeo e aproveite para compartilhar também. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. No Facebook, você vai encontrar pelo endereço Grupo Frei Anselmo. E também o Grupo Frei Anselmo está no Instagram. Tá? No Instagram está pelo endereço @Frei Anselmo. Então aproveita, dá um like para que você possa aí curtir as casas Frei Anselmo nas redes sociais. Então vamos para a nossa leitura de hoje. O livro é Religião dos Espíritos, que foi escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Né? O Espírito Emmanuel, ele traz nesse livro uma leitura de algumas perguntas feitas ali do livro dos Espíritos, que é bastante interessante. Então, o capítulo 32, Obreiro do Senhor, do livro Religião dos Espíritos. Esse livro, como eu já disse, foi escrito por Francisco Cândido Xavier, e essa leitura que Emmanuel nos faz é em cima da reunião pública 8 de 5 de 1959, que é a questão 897. Então, antes da gente falar sobre essa leitura de Emmanuel, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 897, para ver o que Kardec, né, nos traz de informação, antes da gente começar a ler o livro Religião dos Espíritos. Então, vamos lá, estamos aqui no livro Livro dos Espíritos, tá? Na questão 897. Kardec, ele
vai perguntar para os espíritos sobre a caridade, né? Qual que é a intenção de se fazer a caridade? Então, o que ele pergunta para os espíritos? Ele começa perguntando o seguinte: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Ou seja, há algum mal de eu fazer a caridade para o próximo, não espero nada do próximo, já estou ciente que nada eu vou ter receber dele, mas eu espero do alto, eu espero de Deus. Senhor, sabe quando a gente faz a caridade, a gente fala, ó Pai, olha aqui, olha, veja eu aqui fazendo aqui o bem, fazendo a caridade, auxiliando o próximo, e esperando a recompensa nos momentos difíceis, nas dificuldades, esperando um auxílio, ou até o paraíso quando eu desencarnar. Será que há algum mal em eu desejar e esperar isso? Vamos ver o que diz os espíritos? Olha o que eles respondem para Kardec. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Não pode haver interesse, senão não é caridade, é vaidade. Né? E ele continua dizendo os espíritos: aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo, não impelido pelo ardor natural do seu coração, ou seja, faz o bem por interesse, faz o bem esperando em troca, faz o bem esperando a recompensa. Então, feliz daquele, diz os Espíritos, que auxilia sem nada esperar, sem ter ideias ali preconcebidas de ter um retorno daquela caridade que está fazendo. Muito se engana aquele que acha que faz auxiliando o próximo, esperando de Deus, né, receberá o paraíso, né, será livrado ali das dificuldades, das vicissitudes da vida. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, ai, mas eu sou tão boa, ai, eu sou tão legal, ai, eu ajudo, o que que eu sou? Né? Então a gente acha que só porque a gente é bom, aliás, acha que é bom, porque por interesse, a gente acha que não deve sofrer, tudo tem que dar certo na nossa vida, tudo tem que ser perfeito, tem que ter aquele príncipe na minha vida, aqueles filhos maravilhosos, educados, santos que me dão trabalho, aquela mãe, aquele pai perfeito. Uma ideia falsa, uma ideia ilusória, né, de achar que nós somos privilegiados porque fazemos o bem. E que as leis de Deus não funcionam para nós, a não ser a lei do amor. Ou seja, a lei de reação não. A lei do progresso não. Né? Porque muitas vezes para a gente evoluir, a gente precisa passar pelas vicissitudes da vida. Tem muitas coisas que acontecem conosco são por erro dos nossos passados. É pelo que a gente fez lá atrás de errado. E chega um momento que eu preciso reparar esse erro. Ninguém escapa dessa lei. A partir do momento que eu tomo uma ação sobre determinada coisa, determinada situação, eu estou acionando essa lei de ação e reação. Então, eu preciso repará-la. Eu não consigo fugir dela. Mas é importante a gente lembrar que o amor cobre multidões de pecados. Né? Talvez a gente consiga até não fugir desta prova que eu preciso passar, mas talvez amenizar pelas minhas ações e pelo meu interesse. Só depende de mim. Né? E vamos entrar na leitura de Emmanuel, no capítulo Religião dos Espíritos, capítulo 32, Obreiro do Senhor. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa pergunta de Kardec. Emmanuel diz o seguinte: cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. Ou seja,
É a lei de ação e reação, é isso que fazendo no presente. Né? Eu acionei essa lei, e ela é para todos. Não há negociação com as leis de Deus. Elas são imutáveis, são irrevogáveis. Então, eu preciso, todos nós passaremos por ela, todos nós. A partir do momento que eu aciono essa lei, a lei do progresso é para todos, não é para um ou para outro, é para toda a humanidade, pois nós seguiremos o mesmo caminho, que é o da evolução, que é o do progresso, que é o do crescimento através do amor, através da boa conduta. E Emmanuel continua. O ombreiro do Senhor, por isso mesmo, onde suja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse. O ombreiro do Senhor não exige cooperação para fazer o bem. Faz de coração. Faz porque sente a necessidade do outro e a necessidade de auxiliar. Muitas vezes a gente sente essa necessidade de ser útil, de servir, mas às vezes a gente não sabe por onde começar. Ai, mas por onde eu começo? Ai, meu Deus, visita um orfanato, visita um hospital, visita uma casa de idoso. Por onde eu começo? Começa fazendo a caridade, aqueles que estão próximos de nós. No nosso trabalho, ser mais paciente, mais indulgente, mais tolerante para com o outro. No nosso caminho, no dia a dia, no nosso lar principalmente. É onde estão as nossas maiores desavenças, nossos maiores desafios. Um pai difícil, um pai indiferente, uma mãe é difícil, onde o relacionamento às vezes parece não ser compatível, é um irmão difícil, às vezes é um tio, um primo, avô, avó, às vezes até o marido, os filhos, é que não, parece que não são pais, não são mães, não consegue se entender, não consegue se dar bem. Mas às vezes um pouco de paciência, um pouquinho de amor, uma pitadinha de amor, uma pitadinha de paciência, de indulgência, a gente vai conseguindo transformando o nosso ambiente. Isso é caridade. Quando eu aprendo a ter essa indulgência, essa compreensão para com outra caridade, para comigo e para com o próximo. Ser caridoso para comigo também. Não guardar mágoas, não guardar rancor, porque isso faz mal para mim, não faz mal para o próximo que me prejudicou. Eu sou o maior prejudicado. Mas ser caridoso para comigo. Perdoar. Não dá para perdoar da noite para o dia, a gente sabe disso. Mas começar a exercitar esse perdão, a compreensão. Né? Vamos começar pela compreensão do outro. Né? O que levou o outro a me magoar, a me ofender, a me cair? O outro não é perfeito, eu não sou. Por que eu vou exigir que o outro seja? Eu tenho as minhas deficiências, eu tenho os meus defeitos. Por que eu tenho que exigir que o outro seja perfeito para mim? Às vezes eu falo e faço coisas que nem eu acredito que eu fiz. Por que eu acho que o outro também não vai falhar em me cair? Ou é isso? Que eu acho que o outro me deve respeito e eu não a ele. Então, às vezes a gente cobra tanto do outro, mas a gente esquece de olhar para dentro de nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Conheça-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, apesar de não ser de Sócrates essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo, descubra as tuas deficiências. A gente vai se espanta quando a gente, acho que a dificuldade de desconhecer, de olhar para dentro de nós, é saber quantos defeitos a gente tem que a gente precisa melhorar e que muitas vezes a gente cobra no outro. Então, quando a gente cobra demais, a gente fala, epa, peraí, acho que eu tenho esse defeito também. E se me incomoda tanto no outro, imagina o outro em relação a mim. Porque a gente acha que a gente não gosta do outro, né? Mas tem gente que não gosta da gente também. Pelas nossas deficiências, pelos nossos defeitos também. Porque é muito fácil eu não gostar do outro. E quando o outro fala assim, eu também não gosto de você, aí me trai, me engana, nossa, como assim? Eu sou maravilhosa, eu sou perfeita? Não, eu tenho muitos defeitos. Conheça-te a ti mesmo, conheça as tuas deficiências. É uma prática que a gente precisa fazer todos os dias. A gente vai surpreender com o quanto nós somos imperfeitos. Quanto a gente precisa mudar, melhorar, o quanto nós somos egoístas, vaidosos, gananciosos.
A gente gosta que o outro nos elogie, inflama o nosso ego. E quando o outro não faz isso, ele não serve mais. Não serve mais. A gente descarta, sem valorizar o outro. Cada um que passa na nossa vida tem um significado, tem uma importância, deixa alguma coisa. E se foi embora porque precisava, mas deixou alguma coisa de bom. E respeito e compreensão é caridade também. Exercitar essa caridade é importante. E Emmanuel continua. Não cria problemas, ou seja, o obreiro do Senhor não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal do outro, não cobra tributos de gratidão, ou seja, ó, tô ajudando, mas ó, vou te cobrar depois, viu? É o que a gente faz muito, né? Vou te cobrar e não esqueci não, viu? Eu vou te cobrar. E a gente faz isso. Isso não é caridade. Isso é ostentação. Estou fazendo por interesse, não por caridade. Não é o que Jesus nos ensinou. Não arma ciladas. O obreiro do Senhor não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. O obreiro do Senhor não reclama santidade nos outros para ser útil. Ah, não vou ajudar ele não, viu? Não vale a pena ajudar. E nem ele se ajuda, porque que eu vou ajudar ele? Então, se o outro fosse um santo, bom, honesto, tivesse tudo, ele não precisaria de ajuda. Muitas vezes é uma palavra, um abraço, às vezes até um silêncio. Às vezes o outro já ouviu demais. Às vezes ele quer só que a gente ouça, um olhar compreensivo. Diz que existe o abraço terapia, que é uma troca de energia que cura aquela dor, aquele sofrimento. Um conselho útil. Eu fui dar um conselho inútil, é melhor ficar calado. Mas um conselho útil, que possa despertar o outro. Talvez possa não funcionar naquele momento, mas plantou aquela sementinha e vai amadurecer lá na frente, vai fazer uma diferença muito grande. Né? Emmanuel continua, não fiscaliza o que tem que dar. Ou seja, eu fiz a caridade, eu fui lá, né, estava precisando, eu dei. Ai, mas será que ele vai utilizar para aquele bem que ele está precisando? Porque e se ele mentiu? E se ele desviar o que eu dei? É um problema dele. Eu fiz minha parte. Eu, Elisângela, fiz a minha parte. Eu dei com a intenção de ajudar. Agora, o que ele vai fazer daquilo que eu dei é um problema dele. Se aquela roupa que eu dei ele vai revender, se aquele dinheiro ele vai pegar, não vai utilizar para o que ele, para comprar comida ou para comprar remédio, vai comprar outras coisas, é um problema dele. Eu fiz a minha parte. Porque eu senti em fazer. Ele vai fazer do que eu dei, é um problema dele. Não tem que se preocupar com isso. Não vai ser entre mim mais. Não espia os erros do próximo. O obreiro do Senhor não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, jamais, não se cansa de ser útil. E muitas vezes a gente fala assim, ah, eu ajudei ele, mas ó, tá vendo? Tá aí, ó, tá na mesma situação. Não adiantou nada, já tá pedindo para outro. Não ajudo mais, não quero fazer mais, não me agradeceu, virou as costas para mim, não disse nem um obrigado. Não ajudo mais. A gente fala às vezes isso, né? Cansa, né? Ah, mas nem reconheceu o que eu fiz. A gente espera a troca, a gente espera um obrigado, a gente espera tudo, um retorno do outro. Mas a caridade, ela não espera nada. Você imagina Jesus, quanto mestre nos deu, que está até hoje, mais de 2000 anos, todos os seus ensinamentos, todos os seus passos, ele nos deixou. Imagina se ele cobrasse, Jesus nada pediu de ninguém, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Nada. Jesus não pediu nada em troca. Se o mestre tivesse pedido algo, não teríamos condições de dar nada. Se hoje ainda somos ignorantes do amor, da caridade, às vezes até teimoso, imagina lá atrás, na época de Jesus, ou até antes. Que daríamos ao mestre se ele não queria, se bens materiais não faziam nenhuma diferença para ele? O que teríamos, o que poderíamos dar ao mestre que pedisse algo em troca? O nosso amor.
Ainda éramos tão carentes de amor, né? E ainda somos. Mas o mundo está evoluindo. Hoje a gente está melhor do que ontem. Isso com certeza. Bem melhor do que ontem. Um passinho de cada vez a gente está evoluindo. Cada vez mais interiorizando os ensinamentos de nós. E buscando praticar. Mas temos tanto que amadurecer. Não passamos ainda de formiguinhas. Né? Dando ali os primeiros passos. Mas a gente consegue. Ah, senão o mestre não viria. Porque ele confia em nós. Jesus confia em nós. O Pai nos ama infinitamente. Deus nos ama infinitamente. Somos filhos pródigos, retornando ao lar, arrependidos, machucados, magoados, né? Com vergonha de bater na porta do Pai, querendo só um cantinho para dormir, uma comidinha. Não, para se alimentar. Quando o filho pródigo abre a porta, é recebido de braços abertos por aquele pai saudoso e fala: filho meu, voltaste. Fazer uma festa, vamos comemorar. E é assim que o pai nos recebe. Mas temos as nossas responsabilidades. Temos que reparar o que deixamos lá atrás e vamos reparar. Porque quando a gente volta, quando a gente reencarna, a gente já vem pronto, a gente vem com uma mala pronta. E tudo que a gente aprendeu lá atrás. Eu preciso colocar em prática e aprender, mas o Pai não nos coloca no mundo sem o material necessário, sem a condição necessária, só depende de nós. E auxiliar um ao outro, né? Estender a mão um ao outro. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. É de mão dada, de mãos dadas. Senão Jesus andaria sozinho. Não precisaria dos discípulos, dos seus seguidores. Andaria sozinho. Não, não preciso de vocês. Pode deixar que eu sozinho trago as coisas do meu pai, como ele sempre dizia, né? Eu não vim agradar, eu trazer das coisas do meu pai. E trouxe todos os ensinamentos. Se a gente tivesse que ser sozinho, Jesus não precisaria de ninguém. Muito pelo contrário. Jesus nos mostrou a importância de termos um ao outro, de nos confessarmos um ao outro, ele nos ensinou. Confesse-se uns aos outros. Muitas vezes a gente não tem condições de nos ajudar, mas o outro tem. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma prece por nós. Mas quando eu falo, às vezes, da minha dor, do meu problema para o outro, eu confio, que eu sinto que eu posso confiar, o outro tem mérito, faz aquela prece por mim, que me ajuda, que me auxilia, que me abre a mente, que me desperta. E às vezes eu estou tão dolorido, tão confuso, tão magoado, tão chato, tão cheio de problema, que eu acho que não há saída para mim, que eu estou no buraco. Mas há uma luz no fim do túnel. E às vezes é o outro que me estende o braço, que me auxilia, que me ampara. Confessa-se uns aos outros. Auxiliar uns aos outros. Jesus veio nos ensinar isso também. Da importância da união da família. Quando ele pergunta: quem é minha família? Quando a mãe e os irmãos vão buscar por ele. No caso, acho que de João, não lembro do ciclo, né? Mas quem é? A humanidade é a nossa família. É a humanidade. Não, eu só auxilio meus familiares. Mas os colegas de trabalho e os amigos, o esposo, os filhos. A humanidade é a nossa família. Continua Emmanuel. Não faz greve por não estar se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. O ombreiro do Senhor não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas. O obreiro do Senhor não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece, ou seja, não é aquele obreiro vaidoso, né? Que se acha, aquele que tá dando um prato de comida aqui, ó, mas tá tirando uma foto aqui, ó, para colocar nas redes sociais, ó, tá fazendo a caridade, ó, como eu sou o máximo, ó, como eu sou maravilhoso, ó, como eu sou fantástico. Não tá nem olhando na cara daquela pessoa que ele tá auxiliando. Ele não tá preocupado com isso.
quem ele está, na necessidade do outro, até na humilhação que o outro está se sentindo ali humilhado. Que respeito eu estou tendo pelo outro? Que consideração eu estou tendo pelo outro? O outro tem fome, ele tem frio. Eu tirar foto para te agradar. Ele tem necessidades. Mas eu sou tão orgulhoso, tão vaidoso, que nem presta atenção. Estou preocupado com o que o outro está sentindo. Estou mais preocupada, ó, em me engrandecer e crescer, e inflar meu ego. Né? Então, a gente não pensa, o outro precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Né? Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O ombreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo para cumprir em tudo a sacrossanta vontade de Deus. É o que Jesus veio nos ensinar. É o que Jesus veio fazer. A vontade do Pai. Vá e eduque aquelas ovelhas. Vá e fale do amor. Dê o exemplo. Jesus não só veio falar, ele deu o exemplo do amor, da caridade, do perdão. E terminando aqui a leitura desse livro, no livro Bastidores da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, no capítulo 16, tem uma frase que é maravilhosa. Eu acho que vale a pena a gente ler aqui para vocês. Diz o seguinte: quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar o meu próximo. E deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. Não somos um só. Somos muitos. Somos uma humanidade inteira. Muitos doentes ainda. Muitos de nós ainda doentes. Necessitado de amparo, necessitado de amor, de compreensão, de carinho. Necessitado de indulgência. Todos nós. Não iremos chegar a lugar nenhum sozinhos. Triste daquele que pensa, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Não consegue estender a mão para auxiliar. Não consegue dar um abraço, um sorriso. Vivo a minha vida, não perturbo ninguém, mas também não faz o bem. Uma vida vazia, uma vida triste. Um espírito solitário. Sofrerá as consequências dessa indiferença. Mas Jesus nos ama infinitamente, nos despertando toda vez que a gente adormece no nosso egoísmo, na nossa vaidade, né? Sempre está nos despertando. E o conheça-te a ti mesmo, né? E lembrando Sócrates, é muito importante para que eu possa descobrir as minhas deficiências. Tá? Será que eu não estou ajudando o outro esperando algo em troca? Mas será que eu não estou cobrando, sendo exigente demais, escolhendo onde eu quero ajudar, auxiliar ou quem eu quero servir? Então, eu preciso começar a prestar atenção e exercitar esse amor. E lembrar sempre dos ensinamentos do Mestre Jesus. Terminando a nossa leitura maravilhosa do livro Religião dos Espíritos, capítulo 32, Ombreiro do Senhor. Né? Que leitura linda que nos faz refletir e pensar. Que possamos trazer essa leitura para dentro de nós, poder compreender, voltar a ler de novo, né? Pega o livro, ler, ou então assistir de novo o vídeo, e poder compartilhar também com os amigos. Né? Às vezes tem alguém ali precisando ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre o Evangelho, sobre a caridade, sobre a importância de que nós somos um só, né? Nós somos uma família universal. Então, assim, fechando os nossos olhos, agradecemos, Pai Maria, pela oportunidade de hoje. Vamos envolver com muito amor o nosso planeta, que necessita de amparo, de luz,
Que Jesus, que a gente possa visualizar Jesus abraçando o nosso planeta. E que essa luz possa se espalhar, Senhor, por toda a humanidade, atingindo a todos os irmãos que necessitam de amparo, de consolo, de amor, de esperança, onde a fé possa renascer nos corações da humanidade, envolvendo a todos os irmãos que a cada vez, Senhor, possamos sentir a necessidade do amor, da paz, da solidariedade, da compaixão, lembrando sempre dos nossos ensinamentos sobre a necessidade de amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre querido. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja.